Hoje quero compartilhar uma história, mas não é uma história qualquer, é uma recordação sagrada. Uma que tem sido sussurrada através das paredes dos templos, carregadas pelos ventos do Nilo e gravada nas estrelas. É o mito de Ísis e Osíris. Mas mais do que isso, é um espelho, é um mapa para aqueles de nós que já caminharam pela dor do coração partido, pelo luto, traição, perda. E ainda assim encontramos coragem para nos levantar. Essa história tem milhares de anos, mas está viva. De verdade, está viva dentro de você e de mim nesse exato momento. É a história da morte e da ressurreição, do poder, do divino feminino, da devoção e do amor feroz que reconstrói o mundo, pedaço por pedaço sagrado. Então te convido a encontrar um espaço silencioso se puder. Respire fundo, deixe-se mergulhar no mistério e receba este mito não apenas com a mente, mas com o coração. Porque isso não é apenas mitologia, é iniciação, é uma jornada. Seja bem-vinda a essa jornada. Bem-vinda à história da deusa e que está dentro de nós. Osíris, um rei justo e nobre, era portador de luz, da ordem e da alma para o mundo dos vivos. E Ísis, uma linda rainha sua igual, era uma deusa, a deusa da magia, da cura, da maternidade. E um amor feroz e inabalável que se recusa a esquecer. Juntos eram o equilíbrio divino. Assim, Osíris, o masculino divino, e Ísis, o feminino divino, em união sagrada, ordem e mistério, poder e graça. Mas onde há luz há sombra. Sete, irmão de Osíris, era ciumento, selvagem, ardente de inveja. Bem, ele simplesmente não suportava o brilho daquele amor, a harmonia que Osíris trazia ao mundo. E assim, como a sombra fraz, ele traiu. Ele enganou Osíris e o atraiu para dentro de um caixão de beleza requintada e o selou completamente e o lançou no Nilo. E com isso o mundo mudou. O luto rasgou a terra. O rei se foi. A ordem divina quebrada. Mas Ísis, ó Ísis, ela não desmoronou. Ela se levantou com as asas de águia e o coração da grande mãe e buscou incansavelmente, corajosamente por seu amado, o reflexo da sua alma, seu rei, e ela o encontrou escondido dentro de uma árvore em uma terra distante, seu corpo sepultado pelo tempo, e ela o trouxe para casa. Mas Sete atacou novamente, dessa vez em fúria, despedaçou Osíris em 14 partes, espalhando-as por todo o Egito. E novamente Ísis se levantou, pedaço por pedaço ela o reuniu, cada membro, cada fragmento, cada perda sagrada. Ela se lembrou daquilo que o mundo tentou apagar. Com sua irmã Néftis ao seu lado, ela reconstituiu seu corpo, exceto por uma parte, o falo. Ele havia se perdido nas profundezas do rio. Mas sabe de uma coisa? Até isso ela recriou, através do seu amor, através da sua magia. Ela pairou sobre o corpo de Osíris e concebeu um filho, Horus, o falcão. O futuro, a luz renascida. E Osíris, bem, ele não voltou ao trono da terra para governar os vivos. Ele transcendeu, tornou-se o senhor do submundo, entronizado nos salões do julgamento, o soberano silencioso que guarda os mistérios da morte e do renascimento, presidindo a pesagem do coração, o juízo final do destino da alma. E Horus, bem, ele se levantou para enfrentar Sete, para reivindicar o trono da terra, para curar a linhagem quebrada, não apenas pelo Egito, mas por todos. Então, quero que você considere os personagens desse mito
não como deuses e deusas de um passado distante, mas como partes de você. Deixe-me trazer esses personagens à vida em você. Osíris representa o Cristo interior. Ele é a parte de nós que é divina, eterna e inteira, que se lembra da nossa verdade, mesmo quando o mundo tenta arrancá-la de nós. Mas no mito, Osíris é traído e despedaçado por seu irmão Set. E aqui está uma verdade que frequentemente resistimos. O Cristo interior não pode ser plenamente realizado até ser quebrado. Uma vez ouvi uma grande mestre dizer: eu me separei de mim mesmo para poder me reconhecer. O Cristo interior só pode se realizar por inteiro quando é aberto, fragmentado. Então vamos falar de Set. Set é o ego. É a parte de nós que teme, que compete, que se separa. É o destruidor, sim. Mas é também o catalisador necessário. O ego fere a alma, mas é essa ferida que ativa a nossa jornada de lembrança. Ferir a alma no sentido de que ele encobre o reconhecimento de quem realmente somos e da nossa existência através da alma. E assim vivemos em sofrimento. A alma é intocável, mas vivenciamos esse sofrimento por estarmos vivenciando através do ego a vida. Então, sabe o que passei a ver? Set não como mal, como ruim, mas como um adversário sagrado com o seu propósito. Sem o desafio do ego, o Cristo interior permaneceria adormecido. Bom, então vem Isis, a grande mãe, a maga, a curadora, a restauradora. Ela é o Espírito Santo, o divino feminino, a força que se lembra e que se remembra. Quando Osíris está despedaçado, fragmentado, é Isis quem busca, quem reconstrói, quem reúne, quem une membro por membro. Reconecta, pedaço por pedaço sagrado. Seu amor não apenas conforta, não, ele ressuscita. Esse é o poder do Espírito agindo em nós. E a Néftis, a irmã de Isis, bem, ela costuma ser esquecida na história, mas desempenha um papel crucial. Ela é o corpo, o vaso da experiência, o templo da dor e da beleza. Embora ligada a Set, ela escolhe ajudar Isis, e nisso ela nos lembra: o corpo, embora vulnerável, não é o inimigo. Quando alinhado ao espírito, o corpo se torna instrumento no despertar da alma, um instrumento divino da experiência do espírito nessa terra. E dessa união do espírito, do corpo e do Cristo despedaçado nasce Horus. Horus, a alma ressuscitada, aquele que conheceu o sofrimento, a morte, o luto, a traição, o amor, tudo isso. O retorno. Horus não nasce através do trauma. Ele não nasce apesar do trauma. Ele nasce através dele. O trauma não define o seu nascimento. É um florescer, um transmutar. Ele atravessa como o fênix do renascimento. Ele é a parte de nós que se levanta, que reivindica o trono da própria alma. E assim o mito continua. Osíris não retornou como era antes, ele se tornou mais, assim como você, quando entra no submundo. Na noite escura da alma, você emerge como uma pessoa diferente. E Isis, ela nos mostrou que é possível. O quanto é possível, quando o amor encontra a perda com uma devoção inabalável. Essa não é apenas a história deles, é a nossa. Porque todos nós, em algum momento, somos selados em caixões que nunca escolhemos. Todos nós tivemos
histórias duras de perdas, de dores, de separações, de traições. Em noites escuras, onde fomos partidos em pedaços pela vida, pelo luto, traição, doença, desilusão, coração partido. E todos somos chamados a nos levantar, a recolher o que foi perdido, a nos lembrar de quem realmente somos e a dar luz a algo novo. Nascermos como uma mulher diferente, como uma pessoa transformada, depois de ter sido lançada no abismo escuro do submundo. Então, talvez você esteja no meio dessa reconstrução agora, desse renascimento. Talvez você esteja segurando apenas um pedaço de si mesma, sem saber como o resto voltará. Ou talvez você já tenha encontrado suas asas novamente, aberto, e até esteja voando. Ou voando bem alto. Onde quer que você esteja, saiba disso, você não está sozinho. Você faz parte de uma linhagem de ressurreição. Uma linhagem de cura. A história de Ísis e Osíris vive nos seus ossos, na sua respiração, na forma como você continua escolhendo o amor, quando seria mais fácil se fechar. Obrigada por caminhar esse caminho comigo. Obrigada por se lembrar. Até a próxima vez. Nos vemos em breve. Confie no mistério. Honre os pedaços e nunca subestime o poder do seu renascimento.